parece que a tão esperada reformulação do elenco do Fluminense vai acontecer. Não sei se no nível que a gente imagina ou gostaria, mas tem muita coisa acontecendo nos bastidores. De fato, a diretoria do Fluminense vem se reunindo nos últimos dias, quase que diariamente, junto com o técnico Luiz Zubeldia, porque o Zubeldia está no Rio de Janeiro. Ele ficou aqui mais uns dias, já mesmo no período de férias, para acelerar esse processo, definir os jogadores que fazem parte dos planos para 2026 e dar um destino, ou pelo menos também já deixar acertado ali os jogadores que estão fora dos planos, pelo menos da comissão técnica. E aí o clube vai ter que trabalhar para encontrar um destino para esses atletas e, claro, atacar também as carências, as prioridades, que a gente já sabe. Independentemente da opinião do Zubeldia, ataque, defesa, isso aí não tem debate, não tem discussão. É claro que o Zubeldia está de acordo com a necessidade da chegada de jogadores para esses setores. Mas quais características? Né? O que o Fluminense vai realmente buscar no mercado? Quais as condições vai investir? É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Te convido a você a deixar o seu like, se inscrever, aquele pedido de sempre, né, que nunca é demais. Se você puder, já deixa o like aí para não esquecer, o botãozinho está aqui embaixo. Eu vou já começar direto aqui falando sobre essa questão da reformulação, porque o Matheus Montenegro falou sobre isso ontem, comentou que muito está sendo realmente falado, tem muitas possibilidades, muitas coisas para acontecer, e o espaço de tempo é muito curto, né? Até a representação dia 2, o grupo que vai disputar o Campeonato Carioca, depois dia 8, o grupo que vai disputar o Campeonato Brasileiro, o grupo principal, e a gente sabe que essa barca ela realmente pode acontecer, e talvez num nível até maior do que 2024, que quase terminou com rebaixamento, porque o elenco do Fluminense ele entre aspas, ele é remontado ali no meio do ano, né? Chegam jogadores importantes que acabaram sendo partes extremamente relevantes naquela campanha ali de recuperação. Enfim, e aí no final do ano o Fluminense vai buscar reforços pontuais, traz jogadores mais jovens para dar mais saúde ao time naquele elenco, né, que a gente já debateu aqui, que foi planejado e idealizado por Mano Menezes junto com a diretoria do Fluminense. Agora o objetivo é encontrar um equilíbrio. O Fluminense já conseguiu rejuvenescer, deixou o time um pouco mais jovem. Agora é tentar qualificar esse grupo. Mas para isso tem que abrir espaço na folha também, não tem muito o que fazer. Thiago Santos saiu, Thiago Silva está fora, Manuel está fora, a gente já comentou no outro vídeo, mas outros jogadores podem realmente deixar o Fluminense. Lescano, Lavega, por exemplo, não sabemos o destino. O Zubeldia vai querer a permanência? Isso, imagino, já foi debatido. Né? Creio que ele já tem uma opinião formada em relação a esses jogadores. Keno, John Kennedy, Everaldo, só aí a gente está falando de 3 jogadores de ataque. 3 jogadores que foram muito mal esse ano. A situação do Keno, para mim, é desesperadora. O Fluminense não faz o menor sentido seguir com o Keno nesse grupo em 2026. E ali a tropa do café sendo desfeita, né? Se isso acontecer, vai restar o Lima, que eu acho que é um jogador, pela utilidade que ele tem, apesar dele ter tido um ano bem fraco, eu acho que o Lima vai acabar, porque é um jogador versátil, que faz mais de uma função, acho que ele vai acabar continuando parte do grupo, até porque não dá também para desmontar o time inteiro. Mas você vai para a zaga, o Igor Rabelo vai continuar, um jogador que veio e nem acrescentou nada. Né? Essa que é a realidade. Para surpresa de ninguém também. Gabriel Fuentes, na lateral esquerda, jogador que não é bem avaliado mais internamente. Imagino que também não pelo Zubeldia. Então esse deve ser liberado, até porque o Matheus falou em contratação de laterais. Então é uma possibilidade de saída. Otávio, não sei como está a moral dele também com o Zubeldia. Para mim é uma dúvida, é uma incógnita. Então tem muita brecha nesse grupo para dar uma limpada, desafogar a folha, abrir espaço em quantidade, para trazer não só reforços, mas também, e aí é um tema para um outro vídeo também, para a gente aprofundar um pouco mais isso, trazer jogador, fazer
dos jogadores da base, dos moleques de Xerém que hoje fazem parte do grupo principal. A gente tem o Wallace Davi, o Isaac felizmente foi vendido, mas tem Riquelme, tem Doma e pode eventualmente um outro moleque aparecer ali também, para que eles façam parte realmente do planejamento, que tem espaço previsto para eles. Para não entrar em campo só quando tiver 50 desfalques, terceiro time jogando no Campeonato Carioca. Isso não é oportunidade. Esses jovens precisam ganhar maturidade esse ano. Mas para isso tem que jogar, tem que ter minimamente algum espaço previsto dentro desse planejamento. Então a saída desses jogadores faz com que também outros possam, como eles, possam também ter chance de jogar. É importante. Para trazer jogador mediano, jogador ruim, como tem aí alguns nesse elenco, dá chance pro garoto. Matura o garoto, dá oportunidade, sequência. Vai ser melhor, imagino eu que vai ser melhor do que trazer jogador que não vai acrescentar em absolutamente nada. A gente tá ali, o Davi Schundes, aí veio o Igor Rabelo. E aí? Quem poderia estar jogando mais? Ou quem deveria estar jogando mais? Né? Ah, o Davi jogou, 3 meses aqui, vários jogos, fez um monte de merda, realmente não tem condição. Beleza. Mas até jogar, aí quando tem oportunidade é quando não tem mais ninguém, e aí vai para o desespero, isso não é oportunidade. Então eu espero que possa mudar. E aí vale até para Lescano, vale para La Vega, jogadores que não foram formados no Fluminense, mas que foram escanteados, não tiveram chance. Mesmo demonstrando ali alguns bons momentos, qualidade, nos poucos minutos no geral, que tiveram, de fato, a chance ali de mostrar alguma coisa. Então, espaço tem, jeito tem para fazer, clubes vão surgir, talvez não aceitando pagar o contrato de alguns, como Keno, por exemplo, que é um jogador caro, mas para ele ter uma segurança, chega um Vitória da vida oferecendo 2 anos de contrato, você está ganhando menos para ter um contrato de 2 anos, faz uma rescisão amigável ou empresta pagando metade do salário, algum jeito vai ter que ter. E tem como fazer. E a hora é agora para fazer, para corrigir renovações equivocadas que foram feitas, na minha opinião pelo menos, e ao mesmo tempo resolver, trazendo não só quantidade, mas qualidade também, para que o Fluminense tenha um banco de reservas que possa estar, não no mesmo nível, porque é difícil, mas próximo ali do time titular. E ontem Matheus Montenegro também falou sobre como o Fluminense deve se comportar financeiramente no mercado, ou seja, em relação à aquisição de jogadores. E a intenção é manter o gasto mais ou menos das últimas janelas, ou seja, o Fluminense vai investir para contratar jogadores, não serão só atletas em final de contrato, atletas livres no mercado, enfim, chegando de graça. Pelo que ele falou, a ideia é essa. E também aproveitou a oportunidade para abordar a situação do Thiago Silva. Ninguém da diretoria tinha falado sobre a saída do Thiago Silva ainda, né? É a primeira pessoa da diretoria que se manifesta sobre a saída do Thiago. E eu vou trazer esse trecho aqui, mas antes a gente vai com a notícia de agora. A notícia de momento: Thiago Silva é anunciado pelo Porto. Será jogador do Porto até o meio do ano, com possibilidade de renovar por mais um ano. O anúncio foi feito agora há pouco nas redes sociais do clube. E, enfim, aproveitando esse gancho aí que a gente vai trazer o Matheus Montenegro falando sobre ele, falando um pouquinho dos bastidores ali da saída, vamos ver aqui um anúncio do Porto. Hello Portistas, breaking news, I can reveal for you a special Christmas gift. The legend, the Brazilian defender, Thiago Silva has signed with FC Porto. Here we go. Olá, nação portista, estou aqui para anunciar o meu retorno aos Dragões e dizer o quanto eu estou feliz e lisonjeado com essa oportunidade. Estou super motivado, espero que eu possa ajudar da melhor maneira possível. Eu gostaria de agradecer ao nosso presidente Andrés Vilas Boas pela oportunidade, ao nosso mister Francisco Farioli também, e dizer o quanto ansioso eu estou por estar mais uma vez vestindo essas cores. Conto com o apoio de vocês e espero vocês no Dragão. Um abraço. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Cara, assim, eu acho que muda pouco pra gente, né? Pra quem tava decepcionado, pra quem tava frustrado, pra quem tá ainda, né? Pra quem tá com raiva, acho que não muda
não muda muita coisa. Ele vai para, obviamente, mais perto da família, não tem como comparar. Portugal, por mais que não seja do lado da Inglaterra, para ele, que é um cara multimilionário, é muito fácil fazer esse deslocamento lá, é muito mais simples, porque essa foi a principal justificativa pela saída do Thiago Silva, e até agora não apareceu nada que pudesse dizer o contrário ou que pudesse acrescentar alguma informação nesse sentido, como a fala do Matheus que eu vou trazer aqui. Eu acho que as outras questões, como seleção brasileira, jogar no Porto para mim hoje, e no Fluminense, jogando uma Libertadores aqui no Brasil, com o Carlo Ancelotti observando os jogadores aqui de perto, ele já vindo numa sequência absurda aí pelo Fluminense, sempre jogou muito bem, com muita regularidade. Não vejo ele ficando mais perto de jogar uma Copa do Mundo pelo Porto, que não vai disputar nem Champions, disputa a Europa League. Tudo bem que é um time que tá bem na temporada, só perdeu 2 jogos de 24, tá numa grande fase lá, mas enfim, sair do Fluminense eu acho que muda quase nada pra gente, mas parece ainda mais frustrante, né? Porque, ele saiu pra ir pra um time grande da Itália. Ele saiu pra ir vai jogar num time mediano ali de Premier League, pra ficar do lado da família. Aí sair daqui pra ir pro Porto. Enfim. O Porto é onde ele começou a carreira na Europa, né? Ele vai pra lá, joga no Porto B, depois fica um tempo lá e depois sai. É como se fosse voltar para uma outra casa também. E a sensação que fica é, mais uma vez, ele deu uma palavra lá atrás, ele veio para cumprir uma promessa sem ter vontade de voltar ao Brasil, não acho que ele queria voltar. Ele veio para cumprir essa promessa, cumpriu, viu que assim, não tinha essa questão familiar, imagino que ele tenha já sacado que o Fluminense não iria mudar muito assim de nível de um ano para o outro, mesmo jogando uma Libertadores, talvez fosse alguma dificuldade, não sei, ou não tinha capacidade de investimento que ele imaginava, mas também não sei se alguém iludiu ele de alguma forma, mas enfim, a sensação que fica é mais uma vez da minha parte de decepção, porque poderia ter terminado de uma outra forma, a gente tinha esperança de quem sabe ele terminar a carreira aqui no Brasil, no futebol brasileiro. Não aconteceu, também vida que segue, não desejo nada de ruim, pelo contrário, acho que foram momentos importantes aqui, foram jogos memoráveis também. Ele vai seguir a vida dele como jogador de futebol e a gente segue a nossa aqui, que é o mais importante, né? O Fluminense. Seguimos cada um o seu caminho e agora é olhar para frente, porque o Thiago Silva já faz parte do passado e cada um vai pegar o nome dele e colocar ali numa determinada prateleira na história do Fluminense Futebol Clube. E agora eu vou trazer aqui o trecho que eu prometi aqui da entrevista de ontem de Matheus Montenegro, um trecho interessante aqui para a gente aprofundar. Perfeito, Cícero. Assim, toda vez que sai algum jogador aqui desse nível, a gente vê muitos comentários de teorias da conspiração em relação ao que aconteceu. O Thiago Silva, para mim, é um atleta perfeito, né, o maior zagueiro que eu vi jogar, e a gente tinha um orgulho muito grande de ter ele aqui com a gente, da convivência com ele e de tudo que ele representa para o futebol e do que ele representa para o Fluminense. Não foi surpresa para a gente a saída dele, porque já há algum tempo ele dizia que estava sentindo muita falta da família, que a família fica fora do Brasil, os filhos estão fora do Brasil e que era muito difícil para ele viver aqui sozinho, sem esse apoio familiar. E ao longo do tempo a gente vinha conversando com ele, tentando algumas possibilidades para que ele ficasse aqui. Então, assim, a gente até o último momento ainda teve a esperança de que ele continuasse como jogador do Fluminense. Mas essa foi a decisão dele, foi a decisão de ficar mais perto da família. Ele não disse pra gente se iria para outro clube ou se iria se aposentar, disse que ele iria analisar todas as possibilidades, mas pra gente, em todas as conversas com a gente, o que ele disse é que precisaria, que era uma necessidade para ele, nesse momento, ficar mais perto da família. Eu não sei, assim, que eu acho que o termo agressivo pode ter várias conotações no sentido de gastar mais do que a gente gastou antes, ou de ter mais nomes ou menos nomes. A gente tem um orçamento definido, né, que é um orçamento parecido com o que a gente fez no ano passado. Pode ser um pouco mais ou menos, dependendo das oportunidades,
mas a gente, enfim, em 2020, 21, 22, nós fizemos janelas em que a gente não gastou efetivamente dinheiro na aquisição dos atletas. Hoje o cenário é diferente, a gente pretende fazer aquisições sim, e aí o valor exato vai depender das condições de mercado. Já tem um número na cabeça de quanto a gente pretende gastar, mas depende muito, porque uma coisa é a competência, quanto você pretende gastar de número, outra das negociações, que você tem o fluxo de caixa, porque você pode parcelar uma compra em 3 anos, em 4 anos, pode ser que a outra parte só queira em 2, 1. Então, e essa dinâmica é o que vai definir quantos jogadores a gente vai trazer. Bom, se a gente pegar ali as últimas 2 janelas de transferências do Fluminense, foram mais de 200 milhões de reais nessas últimas 2 janelas aí, montando o elenco de 2025. Mais de 200 milhões de reais. Matheus Montenegro afirma, garante que o Fluminense vai manter a média do que vem gastando aí nessas últimas janelas. E 2024 também já tinha gastado uma boa grana ali, depois dá pra gente fazer um balanço. Isso significa que, ele fala, o Fluminense vai pagar para os jogadores, também vai ter aquisição. Não vai ser só jogador emprestado, não vai ser só jogador ali fim de contrato ou que está livre no mercado. O Fluminense vai pagar. Só que mais do que, e muito mais importante do que ter para gastar, é saber gastar. Coisa que no último ano, em alguns jogadores, o Fluminense não soube gastar. A gente tem exemplos aí. O mais importante vai ser certeiro. E aí é trabalho de scout, é zubeldia, é ver como realmente, ou que perfil de jogador o Fluminense vai buscar nessa janela. Estou bastante curioso para saber em relação a isso. Mais até do que quanto vai gastar, mas qual vai ser o perfil? O que o Fluminense quer? Qual a ideia de time para essa janela de transferências, para a temporada 2026? Dinheiro, parece que vai ter. Não sabemos ainda quanto, mas parece que vai ter. Ou seja, o Fluminense pode sim ser agressivo no mercado. Se observar as oportunidades, se surgir outras situações, como o Nino, por exemplo, que se der certo vai custar uma boa grana. Então vamos ficar de olho, porque acho que essa próxima semana, véspera de Natal, vai ser movimentada. Depois temos mais esses dias entre Natal e Ano Novo, que já deve acontecer alguma coisa, porque afinal de contas, dia 2 já tem reapresentação do elenco para o ano que vem. Fechou, pessoal? Um abraço, esquece não, tá? Deixa o like, se inscreva aí no canal, tamo junto, valeu!